Olá, eu sou a Ana Salomé, aluna do curso Técnico Auxiliar de Saúde. Estou acompanhada do João Pedro Barata e da Jéssica Martins, do curso profissional de Técnico de Multimédia. E esta é o terceiro programa do projeto de Literacia em Saúde, Saúde para Todos. Vamos falar sobre alergias alimentares, problema cada vez mais frequente, especialmente em idade pediátrica. Como tal, não é só por isso, mas também por isso, estando nós em ambiente escolar, é importante alertar que rastreios nacionais revelam que as alergias alimentares afetam 5 a 10% das crianças, com predomínio das alergias ao leite de vaca e ao ovo. Mas, para nos falar um pouco mais sobre este importante problema de saúde, estou hoje acompanhada da doutora Liliana Santa Cruz, médica interna de Medicina Geral e Familiar, a quem agradeço desde já a disponibilidade para colaborar connosco no desenvolvimento deste projeto. Boa tarde, doutora Liliana. Muito boa tarde e obrigada pelo convite. Vamos então começar. Por que é que acontecem as alergias alimentares? Mas antes de passar a palavra à doutora Liliana, vamos espreitar as respostas que tivemos aqui na escola. Porque o nosso corpo não aceita certo tipo de alimentos, variando de pessoa para pessoa. Obrigada. Sim, é uma forma do corpo reagir a determinados tipos de alimentos. E os sintomas, conhece? Sim, alguns podem se manifestar de várias ordens. Saber pode acontecer derivado a ingerir alimentos não tão saudáveis ou com algumas transformações que hoje em dia cada vez mais os alimentos são processados e com químicos. Obrigada. Olá, pelo que eu sei é porque o nosso corpo rejeita certas comidas que nós comemos. Obrigada. Basicamente, as alergias alimentares decorrem como uma reação do nosso sistema imunitário a certos alergénios ou proteínas contidos nos alimentos, independentemente da via em que ocorre esse contacto, quer seja por uma via de contacto direto com a pele, uma via de inalação ou até uma via de ingestão. Como vocês sabem, o sistema imunitário tem como principal objetivo a defesa do nosso organismo contra agressores internos e o que acontece é que ele identifica como agressores internos essas proteínas e esses alergénios de certos alimentos. Dependendo do tipo de reação imunológica que está a acontecer, essa reação alérgica após o contacto com esse mesmo alergénio pode acontecer em minutos após o contacto ou em horas após esse mesmo contacto. Portanto, isso vai diferir muito do tipo de alergénio, do tipo de resposta imunitária que temos e, obviamente, do tipo da idade. Portanto, isso tudo tem muita influência nas nossas reações alérgicas e na sensibilização que temos a certos alimentos. Correto, doutora Liliana. Já fomos falando sobre os alimentos mais alergénios, mas vamos ouvir as respostas à segunda questão. Que alimentos mais provocam essas reações alérgicas? Por exemplo, os ovos, leite, peixe, glúten, entre outros. Obrigada. Portanto, existem cerca de 8 alergénios major identificados. E são eles o leite de vaca, aliás, o leite, mais especificamente o leite de vaca, os ovos, o peixe, o marisco, os amendoins, as amêndoas, o trigo e os feijões de soja. Recentemente, a FDA identificou um nono alergénio major, se podemos assim chamar, que é o sésamo. No entanto, ele só entra oficialmente na lista de alergénios, ou seja, aparece oficialmente nos rótulos dos alimentos apenas a partir de janeiro de 2023. Para além destes alergénios major que causam as reações alérgicas, temos identificado cerca de 160 alergénios menores, se podemos dizer assim, que causam as intolerâncias. Desses, os mais conhecidos são o glúten, que causa a famosa intolerância ao glúten, que não é uma alergia, mas sim uma intolerância, mas está incluída dentro desses alergénios. Vamos então agora estabelecer as diferenças entre intolerância e alergias alimentares. Serão situações muito distintas. Olá, pelo que sei, acho que as alergias são conhecidas por causa dos alimentos que nós comemos, porque o nosso organismo não consegue desenvolver algum tipo de alimentos, e a intolerância não tenho bem a certeza porque não estou dentro desse conhecimento. Obrigada. Existem algumas diferenças entre intolerâncias e alergias alimentares, embora muitas das vezes ambos os conceitos sejam um pouco confundidos. Os sintomas são basicamente o mesmo, mas diferem na sua magnitude. Em regra geral, os sintomas das alergias alimentares são muito mais exuberantes, mais graves, com risco de vida. Por outro lado, os sintomas das intolerâncias alimentares são sintomas mais ligeiros. A grande diferença também está no tipo de resposta que acontece no nosso organismo. Nas intolerâncias alimentares, é uma resposta muito mais localizada, a nível digestivo,
digestivo e não há uma resposta imunológica propriamente dita. E o doente ou a pessoa que tem essa intolerância pode continuar a ingerir pequenas quantidades daquele alimento sem que isso lhe provoque nenhum problema de maior. Por outro lado, as alergias alimentares mais graves surgem devido a uma resposta imunológica do nosso organismo e pequenas ou microscópicas quantidades daquele alimento podem ter risco de vida naqueles indivíduos, porque há a formação de anticorpos contra aquele alimento, as tais proteínas, os alergénios de que falei no início. Ok, então alergias e intolerâncias têm gravidades diferentes, mas como sabemos que estamos perante uma alergia? Quais os sintomas característicos de uma alergia? Foi isso que fomos perguntar também aos nossos colegas. E os sintomas, conhece? Sim, alguns podem se manifestar de várias ordens, na parte cutânea, manchas, borbulhas e outro mal-estar. Os sintomas das alergias variam num grande espectro. Podem ir desde sintomas mais leves a sintomas mais graves com um potencial de ameaça à vida. Basicamente vai depender do tipo de sensibilização da pessoa àquele alergénio, vai depender da idade, vai depender do tipo de alergénio, portanto tem muitas variáveis, muitos fatores que intervêm nos sintomas das alergias. Os sintomas mais leves são, por exemplo, os conhecidos a urticária, portanto a comichão, não é? O que a gente chama de prurido, pode também dar as diarreias, manchas na pele. Os sintomas mais graves podem ser o chamado choque anafilático, com uma insuficiência respiratória associada, perda de consciência. Portanto, pode ir de coisas muito ligeiras a coisas muito graves, isso vai depender de muitos fatores. Muito bem, então, uma vez identificada a alergia perante uma situação de crise, o que é que podemos fazer? Qual o tratamento a seguir? E qual o tratamento, conhece? Assim, diretamente não conheço, mas ou é deixar de ingerir alguns alimentos ou evitar os alimentos que podem provocar essa alergia. Obrigada. Portanto, perante uma situação de crise, aquilo que nós temos que fazer é identificar os sinais de alarme e ligar logo ao 112 se não tivermos uma caneta de adrenalina e, obviamente, se não soubermos a qual alimento é que somos alérgicos, obviamente. Não existe tratamento para as alergias alimentares, embora estejam a ser desenvolvidos muitos métodos de prevenção, o tratamento principal é a evicção daquele alimento. Portanto, quando se suspeitar que estamos perante uma alergia alimentar, temos que ir ao médico, pode ser um médico de família, pode ser um imunoalergologista, fazer os testes para detecção dessas alergias, que são chamados perigo test, e o médico vai dizer que somos alérgicos a um determinado alimento. Cada um dos alimentos presentes nos supermercados, por exemplo, tem nos rótulos identificado os alergénios que lá estão presentes. As pessoas que sabem que são alérgicas a determinado alimento têm que procurar esses rótulos e evitar os alimentos. Portanto, é a chamada dieta de evicção, se quisermos chamar assim. Tratamento em si ainda não existe. Obrigada, doutora Liliana. Uma vez mais, agradeço a colaboração e a disponibilidade que teve para vir aqui. Vamos seguir agora com o espaço de saúde escolar da responsabilidade da enfermeira Cristina Baeta. Boa tarde, estamos mais uma vez reunidos para responder algumas questões do programa Saúde para Todos, aqui na Escola Secundária de Arganil. Eu sou a enfermeira Cristina Contente, docente de saúde, e sou enfermeira de saúde escolar. Ora, a questão que me foi colocada foi: quais são as consequências da SIDA? Ora, a SIDA, que ultimamente já não se tem falado tanto como há uns anos atrás, portanto, só avivada a memória, é uma infecção que resulta pelo vírus da imunodeficiência humana, que temos dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, e este vírus acaba por afetar as nossas células de defesa do organismo e torná-lo mais suscetível a todas as infecções oportunistas que surjam. Ora, isto normalmente, quando a pessoa fica infectada, numa fase muito inicial, tem umas alterações com febre, corrimento nasal, parece que está com uma gripe, mas depois passa e acaba por estar vários anos, numa segunda fase, a, digamos, tomar conta do organismo, vai destruindo as células de defesa
e quando a pessoa começa a sentir-se verdadeiramente doente, já está entre os 8 e os 10 anos de infecção. Ora, é claro que as consequências mais graves da doença é a morte. Mas, nos dias de hoje, com os retrovirais que existem, o doente pode ter alguma qualidade de vida desde que cumpra com a medicação e que tenha consultas de controle da doença. Infelizmente, também sabemos que, por vezes, o estigma que ainda hoje existe em relação a esta doença faz com que as pessoas evitem, por vezes, ir a consultas, irem a cuidados de saúde, para não serem confrontados com esse estigma. E acabam por não fazer a medicação nem o controle e depois, numa fase já tardia, começam a surgir as infecções por micro-organismos e depois aparecem todas quase que ao mesmo tempo. Podem aparecer as tuberculoses, as pneumonias, os cancros e nessa fase já adiantada da doença, sem qualquer medicação, é fatal e a pessoa acaba mesmo por morrer devido à SIDA. Ora, esta questão tem a ver com as borbulhas. O que posso usar ou fazer para não ter tantas borbulhas na cara? Ora, as borbulhas podem surgir em qualquer fase da vida, desde a infância até à terceira idade. Não é um problema que seja só da adolescência, é de todas as fases da vida. De qualquer dos modos, nós sabemos que na fase da adolescência tornam-se muito incomodativas, evidenciam-se muito mais e há sempre a preocupação do aspecto, essencialmente da cara, embora também possam aparecer no peito e nas costas, mas a cara, que é a parte visual, incomoda para quem tem as borbulhas o seu aspecto. Ora, temos que pensar que é absolutamente normal passarmos por essa fase. Eu também passei e como cheguei a ir a um dermatologista que me disse: minha querida, no dia que deixar de ter borbulhas é o dia em que inicia a sua velhice. E eu então fiquei ainda mais preocupada. Pensei que mais valia ter as borbulhas, porque a velhice ninguém quer começar precocemente a pensar na terceira idade. Então, o que é que nós devemos fazer quando temos borbulhas? Devemos nos preocupar em fazer uma boa lavagem da cara. Não deve só ser com água, devemos procurar um sabonete neutro, em que se faça, digamos, uma massagem com o sabonete para eliminar as gorduras, porque essencialmente é as gorduras e a parte sebácea das glândulas que acabam por formar ali os pontos negros ou os pontos brancos que aparecem e que depois temos o erro de ir com as unhas espremer as borbulhas. Não o devemos fazer, porque é isso que vai causar a infecção e ainda é mais complicado. Portanto, fazer uma boa higiene da cara. Arranjar um creme hidratante de aloe vera ou de chá verde, sem grandes produtos, só para hidratar a pele. E evitar, por todos os meios, ir com as unhas, mexer. Porque isso é que faz as infecções depois e uns aspectos muitas vezes horríveis de se ver com aquela inflamação da borbulha.
Ora, nesta última questão deste programa, foi-me solicitado quais os procedimentos para a reconstrução da mama depois de ser retirado por causa de um cancro. Ora, normalmente no cancro de mama, os médicos evitam a todo custo que seja feita uma mastectomia, ou seja, a ablação da mama. Hoje em dia, eles procuram, através dos meios tecnológicos, só retirar o tumor. É claro que para isso acontecer, o cancro tem que ser detectado precocemente. Infelizmente, há muitas mulheres que se esquecem de fazer a palpação da mama, que deve ser mensal, e não se detectam os nódulos mamários e, por vezes, evolui rapidamente e quando são confrontadas com a notícia de um nódulo maligno na mama, já é um pouco tarde para não fazer a ablação da mama e têm que fazer mesmo a mastectomia. E ainda hoje, por vezes, também o esvaziamento do nódulo sentinela, que fica mais na axila, e às vezes, esteticamente, o corpo da mulher fica muito alterado. Então, a reconstrução da mama é algo possível, desde que o médico, quando estiver com a cirurgia marcada, deve chamar um cirurgião plástico, caso seja vontade da mulher fazer a reconstrução da mama, porque há mulheres que não querem, e o cirurgião plástico vai articular com a senhora, com a utente, como é que se há de fazer a reconstrução da mama, com que materiais, porque há produtos de silicone, salicilados, ou então do próprio tecido da mulher. Eles às vezes vão buscar, por exemplo, à barriga ou às nádegas, tecido adiposo, e depois colocam no local da mama e fazem depois também o enxerto de pele e conseguem reconstruir a mama com tecido da própria pessoa, o que é ótimo, porque a pessoa, pronto, não sente ali algo estranho, é só dela. Porque às vezes há mulheres que fazem depois alergia às próteses mamárias que aplicam. Mas isso, portanto, passa sempre pelo cirurgião plástico, mas de acordo também com o cirurgião. E isso deve ser sempre programado. E a mulher também deve falar nisso antecipadamente. Porque hoje em dia, às vezes, infelizmente, ainda temos médicos que não se preocupam muito com a estética. E a ablação da mama causa algo inestético, não é? Porque falta qualquer coisa e se não for programada essa cirurgia para que a mulher se sinta bem com ela própria, é complicado. Agora, há muitas mulheres que, por opção, não querem fazer a reconstrução mamária. E há, então, uns sutiãs adequados, onde colocam um enchimento adequado para o efeito e, tanto esteticamente, ninguém dá por falta ali de nada, porque a visualização é normal. Agora, a construção da mama passa sempre pelas cirurgias, pela equipa médica, pelo cirurgião plástico e de acordo com a vontade da mulher. Portanto, isso tem que ser sempre antes para poderem fazer as coisas atempadamente e com o devido lugar, com a estrutura e fisicamente, para que a mulher depois se sinta bem com ela própria.
Agradecemos a todos pelas questões colocadas e a todos quantos têm permitido o desenvolvimento deste projeto, nomeadamente a todos os parceiros. Esperamos que o mesmo seja do agrado de todos. Despeço-me assim com votos sinceros de saúde para todos.